Olá, pessoal. Hoje eu vou enviar esse vídeo para vocês. É um vídeo de retomada do nosso primeiro e segundo roteiro, uma retomada de conteúdo e também um embasamento teórico para poder acompanhar aí os alunos que estão com dúvida e também para realizar uma devolutiva para os alunos que conseguiram realizar esses dois primeiros roteiros. Eu preparei um material bem simples, só para a gente poder ter ele como base aí de orientação para as questões que a gente vai levantar. Então, a gente, nesse segundo bimestre, estamos trabalhando aí com a teoria do indivíduo. E para olhar para a teoria do indivíduo, é importante partirmos desta questão. O que é o indivíduo? Como a gente vai definir o indivíduo? Como que é possível perceber essa construção do indivíduo? Se olharmos para a nossa própria vida, para a nossa própria relação com um determinado grupo ao qual nós fazemos parte, seja esse grupo o nosso núcleo familiar, e aí no núcleo familiar, como é possível compreender essa noção de indivíduo? Através dos papéis sociais que atuamos, que exercemos dentro destes núcleos. Seja no caso da família, enquanto filhos, filhas, irmãos, irmãs, pai, mãe, vó, tio, avô, primos. No caso dessa interação para além da família, seja ela na escola, atuamos como amigos, como estudantes, no meu caso, como professora, e ao longo da nossa vida, a gente vai exercendo diversos outros papéis. E esses papéis, eles permitem que a gente consiga olhar para quem somos e como somos em determinados momentos e situações da nossa vida, né? E essa manifestação do que somos e como somos, com certeza vai mudando ao longo dos anos. Mas, mesmo que essas mudanças aconteçam, é importante destacar que o fato de quem somos, tipo, o nosso nome, a nossa origem, né, de localização, de nascimento, de identidade, ela permanece. E no caso desta permanência, a gente vai compreendendo aí o que é a singularidade, a unidade de cada indivíduo. Mas para fazer uma discussão mais filosófica, a gente vai partir aí da teoria do indivíduo, né? Uma introdução bastante prévia do que seria essa teoria do indivíduo. E para essa introdução, eu pedi para que vocês pesquisassem três filósofos, né? Três pensadores aí. Os três são filósofos britânicos, ingleses: John Locke, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O John Locke, por que ele vai ser importante para essa teoria do indivíduo, né? Esse primeiro pensador? Ele é considerado o pai do liberalismo. O liberalismo é um conceito fundamental para a teoria do indivíduo, né? Essa discussão da liberdade. E o que é a liberdade? Mas ela tem um período de origem. Ela surge aí num processo de formação da modernidade. O que é a modernidade? É um contexto histórico, né? Foi um contexto histórico e a gente vive até hoje o reflexo desse contexto. E ele passa a garantir para nós, indivíduos, a existência do nosso papel, né, da nossa atuação na sociedade a partir das leis. Então, o liberalismo, ele é uma definição de liberdade construída a partir do Estado republicano. Por que Estado republicano, né? A gente tem aí esse período do John Locke, um debate, uma movimentação política, intelectual, social, aonde há uma transição, né? Existe aí o fim de um regime político, que era um regime totalitarista, um regime monárquico, na figura de um governante, de um rei, de um imperador, que determinava a vida dos seus súditos, né? Das demais pessoas que faziam parte daquela estrutura social. Então, a partir do momento
que a sociedade ela muda a sua forma política, a maneira como as pessoas se percebem como parte dessa sociedade também muda. E foi o que aconteceu com o surgimento do liberalismo. E o liberalismo, ela é uma teoria e também uma doutrina, uma concepção política que vai demarcar a vida da sociedade a partir desse momento, né? Então, assim, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, essas grandes revoluções, elas tiveram uma influência muito grande dessa teoria, que é a teoria do indivíduo a partir do pressuposto da liberdade, do conceito de liberdade. Então, o conceito de liberdade definido pelo Estado também pode ser compreendido como uma filosofia política, uma doutrina econômica, e aí é muito importante porque a modernidade, ela passa a se organizar e a se estruturar enquanto política e enquanto economia a partir do comércio. Então, voltando aí para uma referência muito superficial da história, mas a gente tinha, durante a Idade Média, uma classe ligada ao comércio, que eram os burgos, que na modernidade se tornam os burgueses. E é através dos burgueses e da manifestação política, das organizações, das manifestações mesmo, né, dessa rearticulação da estrutura da sociedade, que os burgueses se tornam uma classe social ligada ao poder e ligada à economia, coisa que durante a Idade Média não era. Então, essa doutrina econômica, ela tem a sua principal característica na liberdade individual. E essa liberdade individual, ela não é uma liberdade plena, ela é limitada, né? As pessoas que se percebem como parte da sociedade moderna, elas têm a liberdade de ter a sua propriedade, de participar minimamente da vida política, mas o que garante tudo isso é a lei, e também a lei determina os limites desta liberdade, colocando todos esses indivíduos, esses cidadãos, dentro da sociedade, através do que regula o Estado por meio da lei. E aí, quando a gente fala, né, sobre a relação do convívio social dentro de uma sociedade, a gente está entrando num debate da ética. E a ética é um conceito que a gente já está trabalhando desde o primeiro bimestre, né? Então, o que é ética, a diferença entre ética e moral. Agora, a gente está entrando num momento em que a gente vai falar sobre a ética dentro de uma teoria filosófica, de acordo com o pensamento de determinados filósofos de determinado período da história, né? Que a gente está situando como modernidade. Então, trazendo aí o Jeremy Bentham, ele foi considerado um filósofo do campo da ética pragmática. Por que ética pragmática? Pragmático vem de praxis, vem da ação. Ela é uma ética da vida prática, é uma ética da ação humana. A gente vai ter outros filósofos que fazem discussão da ética, mas é uma ética mais reflexiva, que fala sobre o comportamento humano, mas ela não vai intervir de uma forma tão imediata e tão pragmática nas relações humanas. No caso do Jeremy Bentham, essa análise está ligada às relações humanas de uma forma mais prática. E o que ele defende com a ética utilitarista, né, que é a sua definição de ética? Para entender a ética utilitarista, ele traz um conceito chamado cálculo utilitário. O cálculo utilitário vai olhar para as ações humanas e questionar se essas ações são boas ou ruins para o convívio social. O que vai definir se elas são boas ou ruins é o benefício ou o prejuízo que essas ações determinam em relação a esse conjunto de pessoas. Então, para entender um pouco melhor sobre o que ele vai chamar de utilitarismo ético, e considerando que o seu utilitarismo ético também tem uma característica chamada de quantitativo, né? Um utilitarismo ético quantitativo. O que isso quer dizer?
Então ele coloca aí para nós uma situação, o dilema do bonde. Que situação é essa? Vamos imaginar um bonde desgovernado que vai em direção a 5 pessoas. O sujeito, no caso o maquinista, que está dirigindo esse bonde, ele se depara a uma ponte sobre a estrada e poderia parar o trem atirando um peso na frente dele. Isso acontece. Ao lado do sujeito está um homem muito gordo. Assim, a única maneira de parar o trem é empurrar o homem gordo da ponte para a pista, ceifando a sua vida para salvar as outras 5 pessoas. O que deve fazer o sujeito, né? O que deve o maquinista e o motorista desse bonde fazer? Então, existe, de um lado, 5 pessoas e de um outro lado, uma pessoa. Então, nessa situação limite, o melhor a fazer, de acordo com Jeremy Bentham, é jogar o bonde em direção ao homem gordo, que é uma pessoa, para poder salvar as outras 5 pessoas, as 5 vidas. Então, de acordo com o utilitarismo ético quantitativo, o que mais importa é a capacidade de beneficiar sempre o maior número de pessoas. É isso que define o quantitativo dessa teoria, que o certo é sempre garantir um bem de uma maioria, mesmo que para isso, né, em detrimento disso, haja o prejuízo de uma minoria. E aí a gente tem um terceiro filósofo, que é o John Stuart Mill, que ele também foi aluno do Jeremy Bentham. Ele foi o sucessor dessa teoria de utilitarismo ético. E o que ele defendia, né, sobre o utilitarismo ético? Então, ele também acredita nessa ética pragmática, pautada na análise das consequências das escolhas que as pessoas vivem em determinadas situações. Só que, nesse caso, ele não defende o aspecto quantitativo, mas sim o qualitativo. E o que significa esse aspecto qualitativo dentro do utilitarismo ético? Se a gente pegar o exemplo do bonde, retomar ele, e considerar que esse homem gordo, que era uma única pessoa, comparado a 5 pessoas que também estavam ali, né, entre o bonde desgovernado, se considerarmos que esse homem gordo, né, essa única pessoa em uma direção, fosse um médico, um cientista, que estava à frente de uma pesquisa para descobrir a cura do câncer, por exemplo, né, de uma doença que acomete muitas pessoas, né? E se matar este cara, isso compromete o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, naquele momento, que é uma situação limite, o Jeremy Bentham coloca um questionamento. Será que matando esta única pessoa em favor de preservar outras 5 pessoas, mas esta única pessoa, ela tem uma importância para a sociedade, ela tem um impacto para o desenvolvimento do bem-estar dessa sociedade maior, além do que as 5 pessoas, seria um prejuízo. Então, problematizando esse efeito do pragmatismo, do utilitarismo, ele passa a definir uma outra possibilidade aí de pensar a utilidade e o impacto da vida das pessoas em determinadas situações. E dentro dessa compreensão, teve um aluno que me perguntou, né, sobre a expectativa de vida. Pensar sobre a própria expectativa de vida. De que forma isso se encaixa dentro dessa teoria? Se vocês olharem para o projeto de vida de vocês, né, para o que vocês almejam ao futuro de vocês, a atuação de vocês dentro da sociedade, ela pode ter um impacto, um peso social maior ou menor. Tendo um peso maior ou menor, isso vai refletir no bem-estar, na qualidade de vida de muitas pessoas. Então, quando a pessoa tem consciência da sua atuação social, seja ela profissional ou seja ela intelectual, que não deixa de ser profissional também, mas pensar que a vida dessa pessoa, ela se desenvolve em nome do benefício de outras pessoas,
essa vida é valiosa para a sociedade. Então, ela precisa ser valorizada e preservada. Então, nesse sentido, a expectativa de vida, né, de uma determinada pessoa e os seus objetivos podem ser, sim, uma contribuição para essa reflexão da ética utilitarista. Então, a gente sempre olhar para o que estamos fazendo e o que buscamos para a nossa vida, não como um benefício próprio, mas também como uma contribuição para o benefício coletivo. E isso vem também de encontro com uma outra questão que aparece no caderno do aluno de vocês, que é a felicidade. A felicidade, para John Stuart Mill, ela é uma busca de satisfação coletiva e não simplesmente individual. Mas o que isso significa? Primeiro, para entender essa busca coletiva, a gente tem que entender o que ele chama de felicidade. Então, para Stuart Mill, a felicidade ela não pode ser alcançada diretamente, pois ela não pode ser um objetivo último da vida. Mas para atingi-la, temos que alcançar as felicidades paralelas, como a felicidade dos outros, o progresso da humanidade e o desenvolvimento das artes. Então, quando a gente entende que a nossa atuação no mundo tem impacto na vida das pessoas, isso para John Stuart Mill é um pressuposto, uma aspiração de felicidade. Ele também sofre uma influência, ou ele herda, né, uma influência de uma outra corrente filosófica bastante antiga, do período da filosofia grega, né, no final do período da filosofia grega clássica, que é o hedonismo, também conhecido como epicurismo, né, que foi a teoria e o movimento ético-filosófico de um pensador que viveu um momento de crise do fim de uma civilização, que foi a civilização grega, por conta das guerras e do processo de expansão civilizatória, onde o grupo ao qual ele pertencia socialmente perde as referências do seu equilíbrio social, né? Das suas referências de harmonia de uma sociedade que está se desenvolvendo tranquilamente. Então, ao contrário disso, ele vive uma crise social, um momento entre guerras, entre perda do domínio cultural e político, do qual ele fazia parte, e para sobreviver a esse conflito, surge uma ideia de felicidade, que é a busca pelo prazer e a ausência de dor. Mas o prazer, ele vai ser entendido aí como algo para manutenção de um equilíbrio emocional, intelectual. Então, as pessoas vão buscar o seu bem-estar, buscar a cuidar de si para poder sobreviver em meio ao caos. E a partir desse processo de entendimento de uma felicidade como autocuidado, John Stuart Mill traz essa ideia do fim da antiguidade para a modernidade e vai defender que essa busca do prazer, essa busca do autocuidado, essa busca do entendimento de uma felicidade para a promoção de um bem-estar, ele traz para a modernidade enquanto preceito ético também. Então, qual é a diferença? A diferença é que, como naquele momento antigo, né, do Epicuro, eles estavam vivendo uma crise e o olhar para o indivíduo e para um pequeno grupo era necessário. Agora, essa reapropriação da noção de felicidade, ela se torna um preceito moral coletivo para um grupo maior, né? Porque ele busca também o desenvolvimento dessa sociedade emergente que é a sociedade moderna. Então, o que ele entende por prazeres nessa nova concepção de felicidade? Então, para Stuart Mill, existem dois tipos de prazeres. O prazer superior, os prazeres superiores e os prazeres inferiores. E ele vai valorizar os prazeres superiores. O que seriam os prazeres superiores? São os prazeres voltados ao pensamento, ao sentimento, à imaginação. Esses prazeres, eles são responsáveis em produzir a questão da beleza a partir da arte,
a questão da verdade na ciência, do amor em relação à harmonia de um convívio social e a liberdade na integração desse convívio social enquanto um direito político. Então, o conhecimento, a criação artística e a vida política, elas estão integradas a essa noção de felicidade que se desenvolve a partir desses prazeres superiores, né? Que é o sentimento, o pensamento, a imaginação, a produção de conhecimento. E aí, quais seriam os prazeres inferiores? Então, Stuart Mill chama de prazeres inferiores os prazeres sensoriais ligados às nossas necessidades físicas, como a necessidade de beber, comer, a necessidade do sexo. Então, essas necessidades, para ele, exigem menos da nossa capacidade intelectual, né, do nosso esforço de pensamento. Por isso, são menores. E aí, para fechar a nossa reflexão, também trouxe uma relação que está na apostila de vocês e que também fez parte do nosso segundo roteiro, que é a comparação entre utilitarismo e networking. O utilitarismo tem uma definição aí bastante resumida, retirada de um dicionário de filosofia, significa uma corrente filosófica que atribui especial valor a elemento, fenômeno ou processo, especialmente em sua aptidão ou potencial para produzir o máximo de felicidade, prazer ou utilidade para o maior número de pessoas. Então, o utilitarismo está ligado a nossas ações, mas a como pensamos as nossas ações, de que forma as nossas atitudes, as nossas escolhas, né, o nosso engajamento na sociedade interfere na vida das outras pessoas. Será que aquilo que eu escolho fazer é algo bom só para mim? Ou esse algo que é bom para mim também reflete na vida das outras pessoas? A partir do momento que a gente pensa sobre esse reflexo, sobre essa expansão do que é bom para mim também ser bom para os outros, isso é o utilitarismo. E o networking é um termo de origem inglesa relacionado à capacidade de se construir uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou alguém, tendo em vista um sistema de suporte para a troca de serviços e informações entre os indivíduos, interesses em comum. Objetivo do networking é aumentar as chances de sucesso profissional. Contudo, a sua efetividade requer reciprocidade, ou seja, a possibilidade de um benefício mútuo. Então, hoje nós temos algumas redes onde as pessoas elas se comunicam, entram em contato para trocar serviços. Se a gente pensar alguns sites de venda e compra de mercadorias, né, de produtos que talvez não servem mais para mim, mas pode servir para outra pessoa, de repente vocês podem trocar, isso já faz parte do networking. Também tem o LinkedIn, que é uma rede de contatos entre profissionais de diversas áreas que podem se conectar para elaborar um projeto, para desenvolver ou oferecer uma vaga de emprego, enfim. Então, pensar que cada pessoa ela é útil naquilo que ela tem de conhecimento e ela pode oferecer para um determinado grupo ao qual ela pertence ou está fazendo parte temporariamente. Eu espero que tenha ajudado, né? Qualquer dúvida, entre em contato. E aí eu encerro essa introdução à teoria do indivíduo para que a gente possa aí se aprofundar no nosso terceiro roteiro adiante. Tá bom? Tá bom. Bom, professor Helena.